Olha só, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar um dos maiores pestinhas da TV, sim, ele mesmo, Bartholomew J. Simpson, e vamos submeter a alma dele a um julgamento. E não é qualquer julgamento não, hein? É uma análise forense teológica completa usando o critério mais rigoroso de todos, o inferno de Dante Alighieri. A jornada promete ser, no mínimo, interessante. Então, a grande pergunta é essa, né? Se o Bart Simpson batesse as botas hoje, pra onde ele iria? Céu? Inferno? A resposta, pessoal, é bem mais complicada do que parece. Porque a gente não tá aqui só pra listar as molecagens dele. Não, não. A gente vai fazer uma auditoria escatológica formal. É isso mesmo. Vamos pegar a estrutura moral super rígida do inferno de Dante, de quase 700 anos, e aplicar nas confusões desse eterno garoto de 10 anos. E para essa nossa investigação funcionar, tem uma regra fundamental. A regra da gravidade descendente. Funciona assim. Segundo Dante, não importa se a pessoa cometeu 10, 20, 100 pecados. A alma dela não vai ser punida em 100 lugares diferentes. Ela vai direto para o círculo do inferno que corresponde ao seu único e pior pecado. Ou seja, a nossa missão aqui não é fazer uma lista de supermercado das travessuras do Bart. É encontrar o pior de todos, aquele que vai selar o destino dele para sempre. Beleza, Seção 1. O caso contra Bart Simpson. Antes da gente começar a descer pelos círculos do inferno, vamos combinar umas coisinhas. Então, quais são os parâmetros desse nosso julgamento? Primeiro, vamos partir do princípio que o Bart não pediu desculpas por nada no fim da vida, sem arrependimento. Segundo, mesmo sendo um desenho, cada ato dele vai ser tratado como uma escolha moral real. E o ponto crucial, a gente sabe que ele só tem 10 anos, mas a complexidade dos planos dele, a malícia, tudo isso mostra que ele tem total maturidade moral para saber o que está fazendo. Ah, se tem. A meta, então, é uma só: achar o pior pecado de todos. Ok, vamos para a seção 2. Pecados menores ou alarmes falsos. Vamos começar a nossa descida pelos círculos mais leves do inferno e ver o que a gente encontra. Vamos começar pelo terceiro círculo, gula. Bom, o Bart é praticamente o garoto propaganda do Krusty Burger e viciado em squishes, né? Mas isso é o suficiente para condenar o garoto a uma eternidade de chuva gelada e lama? Poxa, a análise diz que não. A gula dele é mais um sintoma da cultura em que ele vive, de ser uma criança, do que o centro da maldade dele. Então, caso encerrado. Próximo. E que tal o quinto círculo, o da ira? O Bart vive arrumando brigas, certo? Mas aqui tem um detalhe importante. Ele não é um cara que explode de raiva sem pensar. Pelo contrário, ele é um mestre em provocar a raiva nos outros. É ele quem tira o Homer e o diretor Skinner do sério. A maldade dele é calculada, é fria. Não é a fúria cega que Dante descreve. Então, também não é aqui que ele fica. Seção 3. Violência. E aqui, gente, o negócio começa a ficar mais pesado. A gente atravessa os muros da cidade de Dit e entra nos pecados mais graves. Vamos dar uma olhada no histórico de violência do Bart. E olha, a lista é preocupante. Vandalismo contra a arte, quando ele cortou a cabeça da estátua do Jebediah Springfield. Violência contra a natureza, quando ele soltou aquelas rãs de touro na Austrália e causou um desastre ecológico. E até violência contra a fé, quando ele vendeu a própria alma, por $5. Isso é heresia, tecnicamente. Mas, e tem um mais importante, ele se arrependeu. Ele lutou com unhas e dentes para ter a alma de volta. Isso mostra que, por mais grave que seja, esse ainda não é o fundo do poço para ele. Seção 4. Fraude. A arte da pegadinha. Ah, agora a gente desce para o oitavo círculo. Malebolge, o lugar da fraude, onde inteligência é usada para enganar. E vamos ser sinceros, esse lugar é praticamente a casa do Bart Simpson. E o currículo dele aqui é extenso. Olha só, hipocrisia? Temos, com o caso do time O'Toole. Roubo? Também, quando ele roubou o videogame Bone Storm. Falsificação? Os trotes Promois são um clássico. O cara é um gênio do crime, um verdadeiro artista da enganação. Mas tem um desses casos que é, assim, a obra-prima dele. Lembram do Timmy O'Toole, o garotinho que caiu no poço e mobilizou a cidade inteira? Pois é, ele não existia. Foi tudo uma invenção do Bart, só para curtir a atenção. Ele manipulou a compaixão de todo mundo por puro ego. Isso é hipocrisia no nível máximo, e eu colocaria direitinho na sexta vala do oitavo círculo. Mas a pergunta que não quer calar, seguindo a nossa regra principal, é: será que esse é o pior crime dele? Vamos para a seção 5, traição, o pecado final. A nossa regra nos obriga a ir mais fundo. Será que existe algo pior que a fraude?
Algo que quebra um laço de confiança fundamental? A resposta, infelizmente, para o Bart é sim. E é aqui que a gente chega no crime supremo. De um lado, o motivo, uma mini moto, um brinquedo. Do outro lado, o ato, alta traição contra o país. É isso mesmo, o Bart trocou segredos nucleares da usina do pai dele por uma motoquinha. Isso não é mais pegadinha, não é mais travessura. Isso é traição contra a família, a cidade, a nação. Seção 6. O veredito. Gelo eterno. E pronto. Esse único ato de traição passa por cima de todo o resto. Passa por cima da gula, da violência, da fraude. Ele arrasta o Bart direto para o fundo, para o coração congelado do inferno. O veredito final, então, é este. Círculo 9, Zona 2, Antenora. É lá, no lago congelado do Cocyto, que Dante coloca os traidores da pátria. A alma do Bart não para em nenhuma das estações anteriores. O destino final dele é o gelo, reservado para os piores entre os piores. Mas no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Existe o contrapasso, uma espécie de justiça poética, e a do Bart é simplesmente perfeita. Pensa comigo. O garoto hiperativo, que não para quieto, vai passar a eternidade paralisado no gelo. O mestre dos bordões do Eat My Shorts agora está com a boca congelada, em silêncio eterno. E o grande finale, a cereja do bolo do sofrimento. Ele que odeia a escola vai ser obrigado a ouvir para sempre as palestras intermináveis do diretor Skinner. É ou não é uma obra de arte? No fim das contas, essa nossa análise, por mais maluca que pareça, mostra como é divertido usar essas ideias antigas para olhar para a nossa cultura, né? E aí fica a pergunta no ar. Depois do Bart, quem seria o próximo? Qual outro personagem da cultura pop merece passar por um julgamento teológico desses? Fica aí a reflexão. A corte infernal aguarda o próximo réu.